que você vê dos empresários os maiores erros na parte de vendas, assim, de uma empresa no geral, assim, o que você vê que é os erros mais comuns que os empresários cometem na parte de vendas? Bom, vou citar alguns. Primeiro é pegar... tem muitos empresários assim que ele acha que a equipe de vendas funciona no modo automático. Então, ele contrata um vendedor, aí você pergunta para ele, e aí, mas como é que tá o vendedor? Não, o cara já vendeu muito na empresa ABC, e ele coloca lá e ele acha que o cara vai fazer milagre. Então, ele não precisa acompanhar o cara. Esse é o ponto. Então, ele acha que o vendedor, por ser um bom vendedor... um vendedor vai resolver. É isso aí. Só achar um bom closer já tá... Seja qual for, desde a pessoa que tem uma loja de roupa até uma empresa de software. Então, ele acha que contratou um bom vendedor, coloca lá e ele vai trazer resultado. Não é. O empresário tem que estar próximo da equipe de vendas. Ou ele ou um gestor. Ah, mas eu não tenho grana para pagar o gestor, então é você. Esse é o ponto. Esse é um ponto. Outro ponto é não melhorar as conversões. Então, assim, você pega um vendedor que, pelo tempo, ele já começa a criar vícios. E aí a conversão dele cai. E aí você começa a fazer uma análise mais fria ali, análise mais próxima, você vê que se você mudar algumas coisas ali, a conversão dele sobe. Então, isso aí é análise, por exemplo, nas ferramentas e tá ali do lado do vendedor no momento ali da venda. Então, é aquilo. Também volta um pouco de análise de dados, né, e ferramenta, e também de estar próximo do vendedor, né? Então, ele tem aquele problema de soltar o vendedor e falar, não, ele vai funcionar no modo automático. É uma responsabilidade do empresário realmente, né? Ou tem que ter um gestor, mas que vai ficar analisando isso, né? Qual que é o funil de vendas de cada produto, mais ou menos, né? Então a gente está investindo... taxa de conversão. A gente está investindo tanto no Google. Quantas pessoas viram, quantas pessoas foram para a próxima etapa de mandar um WhatsApp e quantas fecharam. Isso. E, tipo, ficar de olho, eu acho que é um papel do empresário mesmo. Assim, por exemplo, né? Gestor, você mandou o WhatsApp, você fez uma campanha no Google, gerou tantas mensagens. Dessas mensagens, quantas ele conseguiu conversar? Porque às vezes, né? Vocês como agência geraram 100 mensagens, mas o vendedor só conseguiu falar com 30. Mas não é por causa da culpa tua, é porque o vendedor está abordando errado. Então, às vezes você faz acompanha o vendedor e às vezes 30 sobe para 50. Né? Porque ele estava fazendo alguma coisa errada. Aí ele foi para 50. Opa! Aí, então... Começou a conversar, quantos que ele conseguiu apresentar a proposta, quantos que ele conseguiu ir para negociação, quantos ele conseguiu fechar. Então, você vai vendo cada fase do funil, então, entendeu? Ter a noção de qual é o processo de vendas para cada coisa e ficar acompanhando os números de cada etapa. E o vendedor mais próximo ali, se ele não está falando coisa errada ali no meio. Principalmente no começo, assim, né? Principalmente no começo, no meio, também é bom. Porque aquilo que eu falei... do trabalho do vendedor. Mas às vezes acontece isso aqui, ó. Ele vai, tem um pico, e depois aí depois ele vem, assim, ele entra... É um acompanhamento constante. Então. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Tem que ser constante. Ô Ernesto, um dos erros que eu vejo dos empresários é quase que não dar bola pro setor de vendas e focar muito no produto. O cara às vezes é muito técnico, né? Tipo, acontece muito no setor de engenharia isso, assim, sabe? A galera foca, tipo, em fazer projeto, fazer coisas e, tipo, não monta um setor de vendas. Ele mesmo faz quando dá tempo, assim, né? Mas no final das contas é o setor mais importante da empresa, assim. Sim. Então, pensar em estruturar o setor comercial acho que é um dos erros, assim, tipo, de quem não pensa nisso, assim. Eu falo que o empresário ele tem que começar a olhar a área de vendas com carinho, né? A área de vendas e marketing com carinho, porque é aquilo que eu falo, né? Nas palestras, eu falo assim, a área de vendas é a locomotiva da empresa. Se você não investir ali, a locomotiva para, os vagões lá atrás para também, que são as outras áreas. Então, a área de vendas é o motor principal. Por isso que você vê, por exemplo, nas grandes empresas principalmente grandes empresas no geral, mas as de TI, normalmente os presidentes dessas empresas vêm da área de comercial, entendeu? Verdade. Os mais valorizados geralmente das empresas. Você pode olhar hoje, qualquer grande empresa hoje lá, Facebook, o presidente era de venda, você pode ver o Oracle, tal, todos os caras vieram da área comercial. Legal. Cara, e nessa parte de vendas, e os problemas que vêm entre a área de vendas vender e depois o operacional não conseguir dar conta, assim? Eu acho que você já deve ter passado bastante por problemas. Como que resolve essa questão, assim? É que assim... De um alinhamento, né, entre as áreas. Aí o que a... Aqui está o que Opa! Ele tá ativo hoje. Hoje é ativo. Não, o que eu recomendo é...
assim, se você tiver condição, se você vende uma coisa muito técnica, né? E o vendedor não tem o skill para vender aquilo, ou ele não tem um skill muito profundo para aquilo, você tem que ter um cara de pré-vendas ali, não um pré-vendedor, que é o lá da... Não, a gente chama de arquiteto técnico de vendas, que é o cara que vai olhar a estrutura técnica, vai montar a solução e ajudar o vendedor no processo de vendas. Então, por exemplo, você vai vender, vamos supor, uma obra, uma casa de 5 milhões a construção, tá? Você precisa de um arquiteto ou um engenheiro ali para ajudar o vendedor a precificar, a ver os pontos, a analisar o terreno, né? Se tá tudo ok. Então, você tem que ter um cara mais técnico para ajudar o vendedor, né? Ele não vai conseguir fazer 100%, a não ser que ele veio da área de engenharia, né? Então, é importante você ter um arquiteto ali de soluções, a gente chama, né? Ou um pré-vendas, né? Que a gente chama também. Entendeu?